Abra sua Bíblia, Salmo 33, verso 1. Nós vamos ler alguns versos. O tema da nossa comunicação nessa noite é justiça, generosidade e economia carismática. Nós vamos falar um pouquinho sobre a noção de justiça bíblica dentro da economia da graça, o que a gente chama de economia carismática. E a gente vai falar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Amanhã nós vamos entrar com os pontos mais práticos. Mas agora a gente vai tentar trabalhar um pouco os fundamentos. Eu vou indicar um livro para vocês também. Não sei se nem se tem na livraria. Tem Justiça Generosa? Vamos ver. Eu vou indicar para vocês um livro ali depois. Não sei se hoje ou amanhã. Depende do ritmo, como a gente vai caminhando aqui. Salmo 33, verso 1. Um salmo de Davi. Um salmo que fala sobre a justiça de Deus e fala da relação da justiça de Deus com a ordem do mundo, a ordem das coisas que foram criadas. E assim diz a palavra do Senhor: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai o Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão, Ele ama a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz os abismos dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre, os intuitos do seu coração por todas as gerações. Feliz e bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. O Senhor nos ajude, nos dê graça. Queridos, como eu falei, o tema é justiça, generosidade e economia carismática. O que significa isso? Qual a relação que existe entre a justiça, a forma como Deus estruturou o seu mundo em graça, e a generosidade como uma ação cristã? Irmãos, falar sobre esse tema da justiça nos é muito caro. Nós trabalhamos há mais ou menos, estamos indo agora para o 5º ano, trabalhando em comunidades socialmente vulneráveis, ali na cidade de Belo Horizonte. Atendemos aproximadamente 450 crianças em situação de risco, tentando levar um pouco de dignidade, um pouco da dignidade que Deus lhes atribui por serem criadas à imagem e semelhança dEle, e claro, comunicando o Evangelho de Jesus. Esse é um tema que a gente sempre está refletindo, a nossa equipe lá da ONG, da nossa ONG, a gente está sempre pensando sobre essa temática, sobre a relação do cristão com o mundo fraturado, com o mundo que está trincado pelo pecado, o mundo que está fragmentado, estilhaçado por causa da rebeldia, a nossa desobediência aos preceitos divinos. Mas nós precisamos entender, para falar do mundo que Deus criou, entender o seu artífice, aquele que forjou a criação de Deus. Eu vou tocar em muitos assuntos que inevitavelmente já foram comentados aqui ou tratados aqui. Eu peço desculpa se em algum momento eu for redundante, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes, pode ser que eu consiga complementar o que já foi dito. Primeiramente, para a gente entender como Deus organizou o mundo, entender o conceito bíblico de justiça, a gente precisa entender que Deus é fundamentalmente e eternamente amor. Quando nós falamos que Deus é eternamente amor, nós temos que imediatamente evocar um princípio cristão radical sobre a natureza de Deus, que Deus é eternamente Pai. Deus é eternamente Pai. Não tem como a gente tratar a natureza divina e não fazer menção de uma atribuição que Deus tem, que é a atribuição de que Ele sempre foi, antes mesmo de existir qualquer pai humano, Ele sempre foi Pai. É a chamada paternidade divina. Nós cristãos, pelo menos cristãos que apreciam
a fé cristã na sua forma mais clássica. Nós apreciamos e gostamos de orar, eu pelo menos coloco na minha devocional, eu acho uma experiência riquíssima de identidade cristã, no credo apostólico, que foi escrito ali no segundo século. Muita gente acha que isso é romanismo, não é. Na verdade existe até antes do catolicismo romano. E o credo apostólico começa com a seguinte afirmação: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Uma afirmação que está no credo, mas é uma afirmação obviamente bíblica. Dizer que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mostra um pouco da relação da natureza de Deus com Ele mesmo. Primeiro, acima de qualquer coisa, Ele é Pai. Nós cremos em um Deus que é Pai. Isso é importante. E por que isso é importante? Porque quando afirma logo depois do credo que Ele é Criador dos céus e da terra, eu quero logo levantar um problema. Deus seria menos Deus ou mais Deus se Ele não criasse? Uma pergunta importante. Ora, se nós sabemos que Ele é Deus e Ele é Pai, se Ele não tivesse criado absolutamente nada, isso em nada infringiria a natureza de Deus. Ele continuaria sendo Deus e eternamente Deus, eternamente estável em todos os seus atributos, na sua onipotência, onisciência, onipresença. Deus continuaria sendo Deus. Mas então o que significa dizer que Ele é o Criador? Significa que esse Deus, que é eternamente Deus, por causa de uma vontade, por causa de um querer, na eternidade desse querer, Ele produziu um evento. Pensa nisso. Pensa que Deus não precisava criar, mas por ser justamente Deus, onipotente, soberano, todo-poderoso, dentro dessa natureza suprema de Deus, aconteceu um evento. A partir dessa natureza aconteceu um evento. Ele criou. Então pensa que Ele ser Pai é uma atribuição eterna. Não tem relação com Ele ser Criador de forma direta. Entretanto, aprova esse Deus que já era tudo isso, todo-poderoso, Deus que era Pai, Deus que era eterno, criar. A criação, como diz um teólogo britânico, Thomas Torrance, Deus ser Criador é um evento da pura vontade divina. Deus teve uma vontade: vou criar. Vou criar. Passarinho cantando, árvore fazendo fotossíntese, você amando a sua esposa, você tomando um sorvete e as suas papilas gustativas desfrutando de cada espectro de sabor de um sorvete, o cheiro de café da roça do sul de Minas, todo o potencial, tudo aquilo que nós vislumbramos com os nossos olhos no mundo criado por Deus é um evento da vontade divina. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele não precisava ter criado nada disso, mas Ele criou. Ele ia continuar sendo Pai desde a eternidade. Deus não teria problema de solidão. Eu vou explicar por quê. Porque Ele é Deus. Deus se basta. Deus não criou o universo e o mundo porque Ele estava carente. Deus não criou o mundo e o universo porque Ele estava se sentindo só. Deus não criou o mundo e o universo porque Ele tinha um problema de autoestima e tinha que criar um monte de serzinho para ficar admirando Ele o dia inteiro. Deus não tem essas carências. Deus não tem falta em quem Ele é. Ele é autossuficiente. Não só é autossuficiente, como Ele é a fonte de toda a existência. Tudo que existe, tudo que se pode dizer existente, procede desse ser supremo que é Deus. Então Deus não seria menos Deus ou mais Deus se Ele simplesmente não criasse. O incrível é que Deus apenas não só criou, mas introduziu no mundo criado uma criatura, à imagem e semelhança dele, com um potencial incrível de observar, reconhecer, dar nome às experiências que ele tem com o mundo criado, organizar essas experiências
e reconhecer que Deus é glorioso. Então não bastava ter criado o mundo, ele ainda introduziu um ser que tem a capacidade de reconhecer o mundo que ele criou. Ou você acha que a sua anatomia é um acidente de percurso? Olha como Deus te criou, botou 2 olhos na frente da sua face, não foi do lado, assim, igual aqueles camaleões. Deus colocou as suas mãos livres, te fez bípede, justamente para você cumprir um mandato cultural de criar, de fazer, de interferir no mundo dele, de levantar as mãos e reconhecer a glória dele, a majestade dele. Deus criou o ser humano com uma capacidade incrível de observar, contemplar, se maravilhar com as coisas que foram criadas. Por quê? Porque nós somos criados com esse propósito. O que é incrível é pensar o que fez Deus produzir este evento extraordinário chamado criação. Precisamos admitir que Deus só criou por causa de um outro atributo que está na natureza dele desde sempre, desde a eternidade, seja lá o que isso significa. Desde a eternidade, antes de haver tempo, antes da gente ter noção do calendário, noção de cronologia, antes da gente experimentar o passado, da gente ter expectativa sobre o futuro, antes de qualquer astro ser colocado no nosso universo conhecido, para controlar as forças físicas, as forças da gravidade, antes da gente ter qualquer tipo de experiência de autodeteriorização do nosso corpo, ou de corrupção da nossa vida biológica, Deus é um Deus fundamentalmente amoroso. Por isso Ele é Pai. Então pensa nisso, que a criação do mundo é resultado de um amor radical em quem Deus é. Um amor que não é só uma carência. Esse amor não é uma carência. Esse amor, pelo menos em termos bíblicos, está fundado num Deus que está transbordando de amor. Não um Deus que tem falta. É um Deus que sobra em quem Ele é. É um Deus que transborda na natureza que Ele tem. E no transbordamento deste amor, Ele cria o mundo. Biblicamente falando, não subestime o termo amor. Amor é todo movimento para fora de si mesmo. Amor é descentração. Amor é quando Deus se move para fora da sua própria natureza, para criar uma realidade e criar seres com quem Ele poderia se relacionar. Mas é claro que Deus só faz isso porque Deus, antes mesmo de ter mundo, de haver mundo, Ele era na sua própria natureza um Deus fundamentalmente relacional. Já existia uma relação de amor em quem Deus é antes de haver mundo. Prova disso é que nós chamamos Ele de Pai desde a eternidade. Nós não o chamaríamos de Pai se Ele não tivesse um filho desde a eternidade. Nós não podemos dizer que Deus é amor desde a eternidade se Ele não tiver um objeto desse amor desde a eternidade. Essa é basicamente a diferença entre a natureza, a concepção judaico-cristã de quem Deus é e a concepção islâmica de quem Deus é, por exemplo. Conversávamos hoje, eu e o Paulo, vindo para cá, a gente falava sobre isso. Que o Islã tem uma séria dificuldade em admitir que Alá é amor. Estou terminando de ler o último capítulo de um livro conhecido, chama Filho do Hamas. É a história de um jovem chamado Mossad Hassan Youssef. Ele é filho de um dos fundadores do Hamas. Basicamente ele conta a história e a experiência dele depois que ele se decepcionou com um projeto de independência e de libertação palestina. Depois ele experimenta um pouco do terror interno do próprio Hamas, se decepciona com isso. Claro que ele também sofre violência por parte dos israelenses, por causa que ele era terrorista, ligado a um grupo terrorista. Ele acaba, em um certo momento da trajetória dele, se convertendo ao cristianismo. E o que faz esse jovem
Virar cristão, no contexto do terrorismo fundamentalista islâmico do Hamas, é justamente depois que um jovem cristão chega para ele, passeando em Jerusalém, fala para ele: vem um grupo de oração lá, tem um grupo que está estudando a Bíblia, fazendo oração no hotel tal, lá em Jerusalém, aqui em Jerusalém. Aí ele fala: tá bom, eu vou lá. Aí ele chega lá, dão para ele o Novo Testamento em árabe, ele leva esse Novo Testamento para a prisão, depois que ele volta, vai para a prisão, e ele começa a ler esse Novo Testamento em árabe. Ele chega no Sermão da Montanha, ele vê escrito lá que nós temos que amar os nossos inimigos. Essa frase para a gente pode ser a coisa mais banal do mundo, mas pensa no contexto de conflito árabe-israelense, faz muito sentido. Faz muito sentido. Para ele era chocante conceber um Deus amoroso. Porque você dizer no Islã que Deus é eternamente amor, você vai ter que imediatamente dar algum tipo de explicação para o fato de que se ele ama, ele tem que ter um objeto para amar desde a eternidade. Isso significa que antes de haver mundo, Deus era inerentemente comunidade. Pensa nisso. A gente sempre acha que a gente chama Deus de Pai em analogia aos pais humanos, né? A gente sempre acha que a gente vai chamar Deus de Pai porque ele é meu Pai, como um Pai verdadeiro aqui na Terra seria. Irmãos, é o contrário. O movimento é justamente o inverso. Deus só criou no nosso mundo estruturas pares, papai e mamãe, no nosso universo, papai e filhinho, no nosso universo, por causa que isso é o que está na natureza de Deus. Qualquer relação paternal que existe no nosso planeta é analogia ao amor eterno de Deus, à paternidade eterna de Deus, nunca o contrário. Nós é que somos uma analogia a quem Deus é, e não o inverso. Se existe paternidade no nosso mundo, ela só existe porque ela é reflexo da paternidade que já existia antes de haver mundo. E é isso que os muçulmanos não conseguem entender. Porque se Allah é solitário, se não existe na natureza una de Allah uma comunidade de amor, nenhum muçulmano pode afirmar que Allah é eternamente amor. Porque não existe amor sem o objeto para ser amado. E quem é este que estava junto com o Pai eterno, desde a eternidade, sendo objeto do amor dele, para chamarmos assim ele como Deus amoroso? Ora, é aquele que está lá no Salmo 2, é aquele que está lá em Hebreus capítulo 1, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Amado desde a eternidade, aquele que João insiste em chamar de unigênito de Deus. João é o único autor que chama Jesus de unigênito. Não falei primogênito. Por que unigênito? Porque Jesus ainda não tinha esse nome, nós chamamos na teologia de verbo, porque só referimos a Jesus depois da encarnação. Então antes da sua encarnação ele é o verbo de Deus, e enquanto verbo de Deus, nós dizemos que ele é eternamente gerado do Pai, ele é eternamente geração do amor dele. Se não existisse o universo conhecido, se não existisse criação, planeta, passarinho, Jesus, ou melhor, o verbo estaria lá, sendo eternamente amado pelo Pai. Por isso que quando Jesus é batizado, o Pai apresenta uma revelação inédita ao mundo. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Qual é a revelação extraordinária que Jesus traz sobre o Pai que nós não conhecíamos? É que Deus é eternamente amor. Um Deus que se descentra de si é um Deus amoroso. Um Deus que se revela gloriosamente no mundo que Ele criou é um Deus amoroso. Mas eu quero chamar a atenção para mais um detalhe. O detalhe que o nosso universo é todo organizado em graça. O nosso mundo foi fundado em uma dádiva. Agostinho diria: tudo é graça. Pensa em cada experiência que você teve de beleza.
Pensa no lugar mais belo que você já enxergou com os seus olhos. Pensa no espectro de luz que você viu naquele pôr do sol em 1997. Pensa no cheiro de terra molhada depois de uma seca implacável. Pensa na beleza do sorriso de uma criança. Pensa na cor dos olhos da mulher mais bonita que você já enxergou na sua vida, do homem mais bonito que você já viu na sua vida. Eu tive uma experiência dessa. Em 2005 eu estava passeando na Piazza della Fontana, em Roma, e eu vi a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma mulher tão bonita assim. Eu falo isso para minha mulher, até minha mulher dá glória a Deus quando conto para ela. Eu vou descrevendo. E tem alguns irmãos assim, muito espirituais, né? Que acham estranho descrever isso, mas é fato. Eu estava passando pela Piazza della Fontana e eu vi uma mulher mais linda que eu já vi no planeta. Eu nunca vi ao vivo uma mulher tão bonita. Imagina, a mulher tinha um cabelo preto, petróleo, natural, não era tintura não, natural. Os olhos da mulher eram azuis do Mediterrâneo. Estou descrevendo por analogia, porque é igual Salomão, entendeu? Entendeu, né? Era um azul mediterrâneo, eram como torres de marfim, aquelas coisas. Gente, vou ser sincero para vocês. A única reação que eu tive na hora que eu vi aquela cena, que eu não tinha como ter outra reação, foi dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso que eu digo quando vejo uma flor bonita? Não é isso que eu digo quando vejo uma criança bela? Não é isso que eu digo quando tomo um bom café? Não é isso que eu digo quando eu vejo um tucano passando na janela da minha casa, como uma vez aconteceu? Para mim foi quase uma visão epifânica da glória de Deus. Qual é a reação? Glória a Deus. Porque beleza e formosura estão diante dele. Tudo é dádiva, meu irmão. Tudo é graça. Deus estruturou o mundo dele em amor. Porque o amor de Deus não é um amor emocionalista, carente. O amor de Deus é resultado de um Deus que está transbordando em graça. E fundou o universo que você vive numa estrutura de graça. Existe uma rede de carismas. A palavra carismata em grego é graça. Deus criou uma estrutura de carismas, de dons, de dádivas, de presentes no universo que Ele criou. Adão e Eva desfrutavam de um universo cheio de graça, conexões de graça, trocas permanentes de dádiva. O pássaro ia lá, bebia do pólen da flor, levava o pólen para outra flor, aquilo criava um fruto, um outro animal vinha, comia o fruto, a semente era expelida pelo animal que ele produzia na terra. Quando você olha para a criação de Deus, o que você vê? Dar e receber. Dar e receber. Deus estruturou o universo, Deus organizou o mundo e a realidade que nós conhecemos numa infraestrutura de carismas, de dádivas, de presentes. Todo o nosso universo conhecido, toda a beleza que você conhece desse mundo é resultado de um Deus dadivoso, de um Deus de amor. Por quê? Volta no credo. Porque é isso que pai faz. O que pai faz é dar presente. Essa foi a fé abraâmica. Quando estava com seu filho colocado no altar, e o filho perguntou: pai, mas cadê a oferta para o sacrifício? Deus proverá. Porque é isso que pai faz. É isso que pai faz. Deus proverá uma oferta para o sacrifício. Mas quando nós olhamos para a natureza de Deus, nós vemos um paradoxo. E eu não farei uma contradição.
Porque cristãos não têm problema com paradoxos. Na verdade, a fé cristã ela é cheia de paradoxos. Paradoxos não é uma contradição, a gente confunde os termos. Contradição são quando duas coisas opostas se anulam. Paradoxo é quando duas coisas que parecem opostas se complementam. Quando nós olhamos para a natureza de Deus, nós vemos um paradoxo, não uma contradição. Qual é o paradoxo? É que de alguma forma Deus é absoluta unidade na sua natureza. Mas na sua natureza una, por isso que nós somos monoteístas, nós cremos no único Deus, existe uma diversidade de personas. É a palavra latina que os pais da igreja usavam para falar da Trindade. Uma diversidade de pessoas. O problema quando a gente fala pessoas, é que a gente sempre pensa no indivíduo moderno, o indivíduo humano moderno, com uma identidade autônoma. A gente sempre pensa nesse indivíduo que se acha autossustentável. E os pais da igreja usavam o termo persona, porque esse era um termo teatral. Persona, 3 personas, seriam 3 papéis. Era um termo do teatro. Então nós cremos um Deus que na sua natureza exerce uma tríplice relação. A gente sabe que existe uma distinção de pessoas da natureza de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando nós comparamos as características relacionais do Pai, do Filho e do Espírito, nós vemos uma distinção. Mas é um problema intelectual nosso mesmo. É porque quando a gente olha para Deus de perto, você vê uma diversidade. Quando você se afasta, você vê absoluta unidade. Então, quando o cristão fala que Deus é um, ele não está falando no mesmo sentido quando ele diz que Deus tem 3 pessoas. 3 para nós não tem o mesmo sentido de 1, e 1 não tem o mesmo sentido de 3. Porque quando nós falamos que Deus é um, nós estamos falando da sua natureza, que é única e indivisível. Mas quando nós falamos 3, nós não estamos falando de natureza, nós estamos falando de pessoas, de uma diversidade de pessoas da natureza única de Deus. Ou seja, Deus é simultaneamente unidade e diversidade. Qual o nome que nós damos para unidade e diversidade? Comunidade. Então Deus é eternamente comunitário. Qualquer tipo de experiência comunitária humana, familiar, igreja, trabalho, clube, grupo de escoteiros, não importa. Não importa. Toda experiência comunitária é apenas um reflexo de quem Deus é. Ainda que os homens pervertam a noção de comunidade, pessoas podem formar comunidades ideologicamente idólatras. Pessoas podem organizar comunidades perversas. Crime organizado, nazismo, são exemplos de comunidades pervertidas. Entretanto, é impossível para os homens não perceberem neles uma vocação para experimentar a vida humana em comunidade. Por quê? Porque Deus é comunidade. Sempre foi e sempre será. Um autor importante para nós, Alistair McGrath, ele vai dizer o seguinte: quando nós falamos que Deus é um em 3 pessoas, o que nós queremos dizer com o termo pessoa, no final das contas? Uma pessoa é alguém que interpreta um papel no drama social. Eu só sei que você é uma pessoa porque você se apresenta a mim como um ator social. Você tem uma característica, você se manifesta para mim com uma identidade social. Eu sei que você é homem, mulher. E se a gente for conversando, eu vou descobrindo outras características que te identificam enquanto pessoa. Não é que você tem uma essência, é que você tem um papel. Você tem um papel social. A gente sabe distinguir pela farda, pelo jeito de vestir, um policial de um médico. Porque são atores sociais diferentes. Uma pessoa é alguém que interpreta um papel no drama social, alguém que se relaciona com outras pessoas. Eu só sei que o pai é diferente do filho porque existe uma relação entre eles. E o papel que o pai cumpre na relação com o filho e o papel que o filho cumpre na relação com o pai são diferentes. Se não houvesse nenhuma relação interna na natureza de Deus, eu não conseguiria distinguir nenhum desses papéis. Logo, eu não poderia falar de Trindade. Deus não é um conceito, escutem isso.
Deus não é um conceito, como diria um filósofo judeu, Martin Buber. Tudo que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos em relação a Ele. Deus não é uma abstração. Deus não é alguma coisa que eu recortei e abstraí, falei, isso é Deus. Essa é a diferença, como dizia Pascal, um filósofo cristão importante, do início da Idade Moderna. Pascal dizia, essa é a diferença entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus dos filósofos. É o que o Deus dos filósofos é um Deus domesticado, é um Deus sob supervisão, é um Deus que controla as variáveis para poder conceber quem Ele é. Agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como que eu defino Ele? Deixa Ele se definir. O que Ele disse para Moisés? Se o povo lá perguntar qual é o seu nome, o que lhe direi? Aí todo mundo fala, eu sou o que sou. Em hebraico é errier, asher, errier. É um verbo imperfeito. No hebraico, quando você quer falar o futuro, você põe um verbo imperfeito, é um verbo que não está concluído. Uma tradução apropriada seria aquela que Lutero fez na sua Bíblia em alemão: eu serei o que serei, eu me tornarei o que me tornarei. Ele é um Deus que está o tempo inteiro se revelando. É um Deus que você conhece Ele na medida que Ele se revela, na medida que Ele vai se descortinando. Qual é a pista que Ele deu a Moisés? Quando Ele complementa, quase dando o seu sobrenome: e tu dirás mais, Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou a vós outros. O que ele estava querendo dizer com isso? Que diferente dos deuses pagãos do Egito, que são conhecidos por imagens, ou seja, deuses pré-moldados, deuses forjados à imagem e semelhança das expectativas do adorador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que vai moldando seus adoradores, nunca o contrário. Qual a diferença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó para o Deus dos filósofos? É que o Deus dos filósofos, ou o ídolo, ele é moldado à imagem e semelhança das minhas expectativas. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é bom pai. Eu acho que Deus abre porta. Eu acho que Deus não dá meu camarão amarelo. Eu acho que Deus não dá minha casa no Caribe. Eu acho que Deus está aí para resolver todos os meus problemas emocionais e afetivos. Eu acho que Deus é um psicólogo da fé. Eu acho que Deus é revolucionário. E a gente vai colocando Deus à imagem e semelhança do que eu acho que deveria ser. A questão é que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como diria C.S. Lewis, é selvagem. Não pode ser contido por nenhuma jaula, por nenhum tipo de cadeia que nós adoramos. Ao contrário, ele é como Aslan, quem lembra do filme ou lê o livro, quando ele vai embora, e ele é assim mesmo, ele aparece quando vem, ele vai embora quando quer. Porque ele é um Deus que não pode ser domesticado. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que significa isso? Que Ele é um Deus que não é moldado segundo as nossas expectativas, mas é um Deus que nos molda segundo as expectativas dEle. É nós que somos a imagem dEle, não Ele é a nossa imagem. O próprio Martin Buber, no livro dele chama Eu e Tu, que ele fala sobre pessoa, o Martin Buber vai dizer o seguinte: o que é a conversão? A conversão não é tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar. Isso não é suficiente. Porque quando você tira o Deus falso e põe o Deus verdadeiro no lugar, você pode continuar se relacionando com o Deus verdadeiro do mesmo modo que você se relacionava com o Deus falso. E como a gente se relaciona com o Deus falso? Manipulando ele para satisfazer os nossos caprichos. É um Deus verdadeiro, mas eu batizo, é um ídolo e eu batizo com o nome de Deus verdadeiro. Eu dou extrema-unção nele. O problema não é esse. O problema é que quando nós nos convertemos, nós não podemos apenas mudar o Deus, nós temos que mudar o modo de cultuar esse Deus. Tudo que nós conhecemos de Deus, repita a frase do Buber, nós conhecemos a Ele na medida que Ele se relaciona conosco. Ele não é um Deus contido, é um Deus que contém todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus não é um conceito, Ele é um ser profundamente pessoal. O argumento cristão é que a sua pessoalidade ou a sua relacionalidade é eterna. Existe antes de haver qualquer outra criatura. É óbvio que um Deus que é comunitário, é óbvio que um Deus que na sua natureza é relacional, teria que criar um mundo que expressasse essa pessoalidade.
É como um artista plástico que faz um quadro e você percebe, isso aqui é de... Fala um artista bacana aí. Rembrandt. Isso aqui é um quadro de Rembrandt. Então tem a tradição do abrir, né, Carol? Isso aqui é um quadro de Rembrandt. Por que você sabe que é de Rembrandt e não é de Caravaggio? Por causa dos traços. Por causa dos traços, da técnica. Você encontra a pessoalidade do artista no que ele cria. Interessante. Você encontra a pessoalidade do artista no que ele cria. Por que tem comunidade? Por que tem família? Por que tem papai e mamãe, papai e filhinho? Por quê? Por quê? Porque são os traços do artista. Não é isso que está em Romanos capítulo 1? Não foi isso que Paulo disse lá? E quando você quer conhecer o eterno poder de Deus e a sua divindade, elas são claramente percebidas pelas coisas que foram criadas. A gente olha para o mundo e percebe que o mundo de Deus está organizado de uma maneira muito peculiar. E essa organização está fundada no amor de Deus. Pura comunidade, pura dádiva. Então eu quero que você preste muita atenção nisso agora. Porque nós vamos entrar agora um pouquinho no conceito de justiça. Então peraí, nós acabamos de ler um salmo que diz claramente, observe como é que esse salmo fala da justiça de Deus e depois fala da criação. Vocês perceberam isso? O salmista brinca com a justiça e a criação. Aí você fala, mas que relação que existe entre a justiça de Deus e a criação do mundo? O texto diz nitidamente que a palavra do Senhor é reta, no verso 4, e logo depois diz que todas as suas obras são fiéis. No verso 5 diz que Deus ama a retidão e a justiça. Mas você, quando fala de retidão e justiça, geralmente o que nós pensamos? Nós pensamos em retidão moral. Não é isso que a gente pensa? Retidão moral. A gente fala justiça, fulano tal é justo. Você pensa em um cara moral, um cara ético. Geralmente é o que nós pensamos. Mas observe que no texto, o salmista não faz essa relação. Ele faz uma relação entre a justiça, olha o verso 5. Ele ama a retidão e a justiça, ponto vírgula. A terra está cheia do amor do Senhor. Aqui o salmista faz uma relação entre a justiça de Deus e o amor de Deus. E mais, o amor de Deus como está presente na terra que Ele criou. Quer entender a justiça? Olhe para a criação dele. Olhe para a estrutura do mundo que Ele criou. Olha para o modo como Ele organizou o mundo. E o texto continua. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Ué, não foi feito por acidente, não? Não. O mundo, o universo é lógico. Você sabe que essa palavra lógica, que é uma palavra grega, ela vem de logos, lógicos. Ou seja, o mundo de Deus é lógico. O mundo de Deus é organizado por uma palavra. A palavra logos em grego quer dizer palavra. Deus organizou o mundo pela palavra. Bom, vou lembrar lá de português. Você estudou lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, que o verbo está entre o sujeito e o predicado. Que o verbo conecta o sujeito com seus predicativos. Você só pode falar que João é bom se o verbo ser estiver lá no meio, conectando que ele é bom com a sua identidade. João. Tira o verbo. O que você vai ter? Nada. Não vai ter sentido. É exatamente isso que acontece. O que acontece é que o homem, depois da queda, experimentou uma radical confusão sobre a identidade dele. Existe uma distância brutal, radical, entre quem você é e o que você deveria ser. Entre sujeito e os seus predicativos, suas atribuições. Porque é isso que o pecado fez. O pecado é uma rejeição arbitrária, intencional. É uma rejeição humana à palavra de Deus, ao verbo de Deus. Quando Adão rejeitou a palavra de Deus, o que sobrou para ele? Um sujeito sem predicados. Um sujeito que não sabe quem ele é. Um sujeito que não tem nome. Todas as criaturas de Deus foram claramente nomeadas pelo próprio Deus e pelo próprio Adão. Mas na hora do homem saber quem ele é, faltou-lhe o verbo. Faltou-lhe aquele elemento que conecta a pessoalidade dele
com as atribuições que Deus destacou para ele, determinou para ele. Por isso, as nossas clínicas psicológicas são lotadas de sujeitos com crise de identidade que não sabem quem são. Não sabem por falta de quê? Falta de verbo. Porque toda a natureza e toda a criação sabe quem ele é. O João de Barro nunca tem crise de identidade. O poodle nunca tem crise de identidade. Exceto acho que lá de casa. Não, nenhum tem. Nenhum mesmo. Passarinho, tucano não acha que é peixe. Peixe não acha que é cachorro. Mas a gente tem dúvida se é homem, se é mulher. Às vezes. Não é meu caso, tá? Não pode acontecer. Tem dúvida se casa ou não casa, se pode casar, se não pode casar, se é criança, se é adulto. Eu vi esse dia para trás um cara que ele, baseado nessa vibe de pós-modernidade, que identidade sexual pessoal é determinada pelo indivíduo, ele falou assim: eu sou criança, com seus 40 e tantos anos, e era criado como uma criança. Era um fetiche lá, psicológico que ele arrumou. Mas é claro, se você diz, nesse mundo que quem dá o verbo é o indivíduo, não é Deus, você pode ser qualquer coisa. Entendeu? A maldade do mundo pós-moderno. Qual o problema do mundo pós-moderno? Falta de verbo. Falta de um Deus que diz para o homem o que ele é. Passarinho não tem crise. Cachorro não tem crise. Tubarão não tem crise, mas o homem tem. Que ironia. O homem tem crise. Crise com os critérios com que ele vai casar, crise com os critérios com a igreja vai ficar, crise no trabalho que ele quer fazer, faculdade que ele vai formar. Porque a gente compra o discurso de que quem dá sentido para a gente é tudo menos Deus. Eu falo isso para os vocacionados lá na nossa igreja. Esqueça esse papo de realização profissional. Isso não existe. Leva a sério essa afirmação. Você vai ver se não existe. Realização profissional. Preste atenção na frase que você está dizendo. Realização vem do termo realidade. Realização experimental real. É se sentir real, dentro do mundo real. Trabalho não dá essa experiência de realidade. Porque realização ou experiência de realidade tem um outro nome na Bíblia, se chama salvação. E se você quer se realizar profissionalmente, isso tem um outro nome na Bíblia, legalismo, salvação pelas obras. Jesus Cristo morreu na cruz para te realizar, independente da sua profissão. Sabe por que um cristão trabalha? Sabe por que um cristão vai para labuta? Sabe por que um cristão acorda de manhã e pega um ônibus lotado, vai fazer o que tem que fazer todos os dias? Não é para se sentir realizado, é para expressar a realização dele em Jesus. Cristãos não trabalham para alcançar algum tipo de identidade no que fazem. Cristãos trabalham porque o que eles são já está resolvido pelo verbo entre o sujeito e o predicado. Cristãos trabalham porque a sua identidade está fixa naquele que organizou a realidade, que é Jesus Cristo, e impulsionou ele para o mundo expressar a glória de Deus, independente do que ele tem que fazer. Não importa se o que você faz é gostoso, não é gostoso, é legal, não é legal. Não importa, o que importa é se você está fazendo isso para a glória de Deus. Porque se você não estiver fazendo isso para a glória de Deus, há um risco de você estar fazendo isso para a glória de um ídolo. Porque todas as vezes que nós queremos identidade no que fazemos, nós esquecemos de ter identidade naquilo que Cristo fez. Esse é o problema. Esse é o problema. Deus organizou o mundo em amor. Que relação isso tem com a justiça? Óbvio. Olha, vocês já ouviram a definição de justiça aqui? Michael falou, eu acho, sobre isso. Não sei se o Anderson falou. A palavra hebraica para justiça, tzedek ou tzedaká. Tanto faz, aí é só uma variação mesmo textual. Tzedek ou tzedaká. O termo hebraico para justiça. Um justo em hebraico é o tzadik. Um justo é um tzadik. Você é um tzadik, você é um justo. Quem é o tzadik? Quem é o justo? Ou o que é a justiça? A justiça, meus irmãos, é uma ordem amorosa que Deus colocou no mundo. Eu vou citar aqui 3 citações na íntegra de 3 autores sobre justiça. O primeiro deles é o pastor Guilherme de Carvalho, no livro dele, Cosmovisão Cristã e Transformação, da editora Ultimato. Ele diz assim:
De um modo geral, o significado da justiça ensinado nas Escrituras é o de que há uma ordem de relações corretas no mundo, entre Deus, as pessoas e as coisas. Então, justiça é que existe uma ordem de relações corretas. Em inglês seria right relations. Relações corretas. Então, existe um modo correto de me relacionar com Deus, um modo correto de me relacionar com você e uns com os outros, e um modo correto de me relacionar com o mundo que Ele criou. Essa é uma ordem de justiça. Padrões de relacionamento que se conformam com essa ordem são justos. Obviamente, essa compreensão de justiça, aí que é um ponto importante, imediatamente levanta a questão sobre o que é devido às diferentes criaturas do mundo de Deus. É óbvio. Se existe uma relação correta entre os seres, e nós já vimos que pessoa depende de papéis que ela cumpre na relação com as outras pessoas, com Deus e com as coisas, quando eu falo de justiça, imediatamente isso evoca o seu lugar no mundo de Deus. E o lugar de cada criatura do mundo de Deus. Isso tem muito a ver com justiça quando a gente vai trabalhar aqui. Não tem como eu falar de justiça e não lembrar de ordem. Não tem como eu falar de ordem e não lembrar de relações corretas. E não tem como eu falar de relações corretas e não pensar, então qual é o meu lugar nesse mundo que Deus criou? Qual é o lugar de cada criatura no mundo que Ele criou? Existe um lugar. Existe um lugar. Por que você acha que quando Adão caiu, a primeira coisa que Deus perguntou foi: onde estás? Porque ele estava fora do lugar. Estava fora do lugar. Justiça é o lugar que você tem que estar, fazendo, cumprindo as relações que Deus determinou que você cumpra do jeito que Ele ordenou. O Timothy Keller, no livro dele Justiça Generosa, que eu queria indicar, indicadíssimo, tem ali para vender. O subtítulo é A Graça de Deus e a Justiça Social. Ele diz o seguinte: a retidão bíblica ela é invariavelmente social, porque tem a ver com relacionamentos. Quando a maioria das pessoas encontra a palavra retidão na Bíblia, pensam nela em termos de moralidade, igual eu falei agora há pouco. Fulano de tal é reto, o que você pensa? Uma pessoa moral, não mente, não rouba, não estupra ninguém, né? A gente vai é reto. Não é isso? Todas as vezes que a gente lê retidão na Bíblia, você pensa naquele sujeito em termos de moralidade particular, como pureza sexual, diligência na oração, estudo bíblico. Acontece que na Bíblia, e aí ele vai citar o termo hebraico, tzedakah, se refere ao viver diário. Olha que importante. Justiça tem a ver com o viver diário, no qual a pessoa trata com justiça, generosidade, igualdade, todos os relacionamentos, a palavra relacionamento de novo, na família e na sociedade. Vou citar o conceito de justiça de Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele é o padroeiro dos crentes. Padroeiro dos protestantes. Santo Agostinho de Hipona. Ele escreve. Irmãos, escute isso. Escute isso. Agostinho, ele percebia que nas estruturas de justiça, o mundo reto, com relações corretas funcionando, ele dizia: tem amor ali. Tem amor nessa estrutura. É que na verdade nós seres humanos somos criados com um desejo visceral. Escute isso. Tem gente que acha que a paixão humana, o desejo humano é uma coisa carnal, fundamentalmente carnal. Não é. Carnal é a direção que você dá para esse desejo. Você acha que um homem, quando entra dentro de um prostíbulo, ele está indo lá simplesmente porque ele quer aliviar a tensão sexual dele? Não. Um homem, quando vai para um prostíbulo, ele está em busca de sentido, de alívio existencial. É porque existe dentro dele um desejo implacável por sentido. Existe uma falta brutal na vida dele que ele precisa satisfazer. Todo ser humano tem o que Calvino chamava de sensus divinitatis, ou que Agostinho dizia: a gente tem uma inquietação. Uma inquietação. Meu coração encontra-se inquieto. E ele não descansa a não ser que se encontre em ti, que descanse em ti. Agostinho dizia.
o coração do homem inquieto. É que existe dentro da gente uma falta brutal, radical. E a gente sabe que só vai encontrar sentido, plenitude, alguma coisa que está fora da gente, a gente não sabe o que é. Então os homens embarcam numa série de experiências fora de si mesmo. Uma delas é a experiência sexual, o prazer sexual. E você sabe que a psicologia e a tradição clássica grega dizia que o homem, ele sente, principalmente o homem, depois do gozo sexual, ele sente uma tristeza, uma melancolia. Todo homem sabe disso. Essa melancolia tem um nome em latim, chama tristesse post-coitus. É a tristeza pós-coito, pós-sexo. Uma melancolia. Por que vem essa melancolia? É uma sensação de que você chegou, ia chegar no paraíso e não chegou. Você achou que você estava entrando no Santo dos Santos e não entrou. Não entrou. Não rolou. Aí você acha que se intensificar a experiência, você vai chegar lá. Você não chega. Agostinho, gente, leia Confissões. Gente, Agostinho é o retrato do jovem moderno. Todo tipo de experiência sexual. O cara era tão doidão, ele queria ter tanto tipo de experiência, que ele comia carne salgada para quando bebesse o vinho sentisse o doce do vinho melhor. Ele sabia ter o barato do negócio, entendeu? Ele sabia ter a onda. Ele sabia ter a experiência psicodélica, mas não chegava lá. E aí é aquilo que C.S. Lewis diz, né? Que é brilhante, que ele repete praticamente o que Agostinho dizia. E o problema de Agostinho não era porque ele desejava muito, era porque ele desejava pouco demais. Entendeu? Um cara que vive morgia, um cara que vive na droga, um cara que vive só gastando dinheiro, só tirando foto ostentação pro Instagram. O problema desses caras não é que eles desejam muito, é que eles desejam um pouco demais. O desejo é muito pouco. Ele só vai até a experiência sexual, só isso que você quer. Ele só vai até a posse material, só isso. Você tem que chegar no nível de desejo implacável, a ponto de você olhar para a criação de Deus e falar assim, não tem nada que me satisfaça. E aí você vai ter que dar o salto. O salto agostiniano. Você vai ter que dar o salto. E quando você der o salto, que na verdade o salto só é possível quando Deus te mostrar que tem uma ponte, senão você não dá. Mas quando você der o salto, você vai dar um salto tão cabuloso, como diz o mineiro. Você vai dar um salto tão extraordinário nos domínios de Deus. Você vai encontrar tanta satisfação no que Deus oferece, que você vai encontrar aquela disposição que os mártires cristãos tinham, de se preciso perder tudo por causa desse amor. O que faz um mártir? O que faz Pedro pedir para o cara colocar de cabeça para baixo, para não ser igual ao mestre? Não é porque ele era um super crente, não. É porque Pedro talvez enxergou alguma coisa. Ele viu um tesouro no campo, como disse Jesus na parábola, que valia a pena vender tudo para ter aquele campo. Valia às vezes até abrir mão de certos prazeres temporários por um prazer extraordinário, por uma alegria intraduzível. Então, meu irmão, não apaga o fogo que está aí queimando nas suas vísceras. Dirige ele para a glória de Deus. Dirige ele para o Cristo e experimenta um mundo que é organizado por puro amor. Então, como a gente é um ser fundamentalmente amante, escute isso. Você não é o que você tem, você é o que você ama. A sua identidade é determinada pelo que você ama. E o que você ama? O que você ama? Pensa nisso. A sua identidade é determinada pelo que você ama. Porque Deus não vai tirar esse amor, Deus não vai tirar essa paixão, Deus não vai tirar esse libido da graça que Ele colocou na sua estrutura física, que está aí, que você experimenta na pele, que arrepia, que te faz chorar, a sua pupila dilata. É que esse fogo tem que ser canalizado na direção certa. Esse cupíditas, como diria Agostinho, tem que virar caritas. Esse eros tem que virar ágape. Diz Agostinho: se as coisas materiais lhe agradam, louve a Deus por elas e retribua seu agrado ao seu Criador, para evitar que essas coisas que lhe agradam desagradem a Ele.
Se as almas lhe agradam, que elas sejam amadas em Deus, pois são mutáveis, mas nele são firmemente estáveis. Caso contrário, elas passariam e desapareceriam. Que nele elas sejam amadas, nele, nunca fora dele. Permaneçam com ele, e vocês terão firmeza. Descansem nele, e vocês terão descanso. O bem que vocês amam vem nele, mas só é bom e agradável em relação a ele. E com justiça, olha a palavra justiça, e com justiça se tornará amargo, se vocês amarem injustamente. Olha como que Agostinho usa a palavra justiça ao contrário. Se vocês amarem injustamente, é possível amar injustamente alguma coisa? É possível. Amar injustamente alguma coisa é amar alguma coisa sem ter a relação correta com a coisa. Qual é o nosso problema? Nós amamos coisas que precisavam ser amadas, nós não amamos coisas que deveriam ser amadas, ou nós amamos demais coisas que não precisavam ser amadas tanto, ou nós amamos de menos coisas que deveriam ser amadas mais. O nosso modo de amar é totalmente destemperado e irregular. O nosso modo de amar é completamente doentio, sem a regulagem do amor de Deus. O que é o crime passional? Vou dar um exemplo. O crime passional não é nada mais nada menos do que uma pulsão de amor dada por Deus, destemperada. O sujeito acha que o outro é o sentido da existência dele. Quando o outro, a partir da sua liberdade, diz para ele: não te quero mais, ele morre e ainda mata o objeto do amor dele. Existem graus de um amor doentio nesses termos. Por exemplo, pode até não chegar num crime passional, mas pode aparecer uma relação, por exemplo, possessiva, um namoro possessivo, em que o namorado fica te controlando. Fiquem espertos. Eu estou denunciando picareta aí. Fique esperto. Catuca ele assim, ó. Fique esperto. Você não chuta o pau da arca por causa de Jesus. Fala para ele aí. Fica controlando, possessivo. Não gosta que você fique com certas pessoas. Foi um cara feio para mim. Não fica com certas pessoas. Quer que você fique, controla como você circula, te isola das pessoas da igreja, te põe no canto, fica só com você. Fique esperto. Fique esperto. Tem uma obsessão aí, tem um amor destemperado aí. Tem um amor destemperado aí. Isso é injustiça, isso não é justo. Porque Deus não faz isso com você. Então por que você tem que fazer isso com o outro? Não faz sentido. E aí de novo Agostinho: e com justiça se tornará amargo, se vocês amarem injustamente qualquer coisa, vai se tornar amargo. E observe, qualquer coisa que venha dele. Agostinho não nega que o nosso mundo é cheio de graça. O problema é que Agostinho sabe é que nesse mundo cheio de graça, cheio de coisas maravilhosas para a gente desfrutar, se a gente não tiver o nosso coração atingido, afetado ou ferido pela palavra de Deus, como diz Agostinho: a tua palavra me feriu, então eu amei. Porque é isso que a palavra de Deus tem que fazer com você, ela tem que te ferir. Porque se ela não te ferir, você não vai amar corretamente as coisas. Então você precisa ser ferido. Se isso não te atingir, se o amor de Deus não te atingir, as suas relações vão ser doentias, vão ser possessivas, vão ser neuróticas, vão ser manipuladoras. Então Deus tem que organizar os nossos afetos. Eu gosto muito de uma coisa que Calvino fala nas Institutas. Ele fala que a boa doutrina não é aquela só de língua. A boa doutrina é aquela que chega até os afetos. A boa doutrina precisa te atingir. Ela precisa mexer com as suas volições, com as suas vontades. A boa doutrina, a doutrina revelada da graça de Deus, da luz do Evangelho, do Espírito Santo, muda as suas pulsões. Você dirige a sua energia vital para outra coisa, para aquilo que precisa ser dirigido. Você começa a amar quem não te amava. Você começa a servir quem nem esperava. Você não tinha nenhum motivo para servir. Você começa a dar ao invés de reter. Você começa a hospedar ao invés de expulsar e se isolar da vida das pessoas. Você começa a se abrir para outras possibilidades, porque Deus te afetou profundamente com o amor dele. Então, fazendo um resumão, Deus estruturou o mundo em uma diversidade de aspectos. A gente olha para o mundo de Deus e vê que o mundo de Deus é plural, como Deus também tem uma pluralidade na natureza dele: Pai, Filho e Espírito. O mundo de Deus é diversificado. A dádiva de Deus é diversificada. Porém, assim como Ele é amor,
e ele é relacional, ele introduziu um ser que ama e se relaciona no mundo. Quem é? O homem. Deus é absoluto, logo tudo é relativo a quem ele é. Vou repetir isso. Tudo é relativo ao absoluto. Nenhuma criatura nesse mundo pode se julgar absoluta em alguma coisa. Dinheiro não pode ser absoluto. Sentimento não pode ser absoluto. Posse não pode ser absoluto. Carreira acadêmica não pode ser absoluto. Porque a partir do momento que uma criatura se torna absoluta, isso tem um outro nome: ídolo. Todas as coisas devem ser relativas ao absoluto que é Deus. Por isso, as coisas só podem ser entendidas a partir de quem Deus é. Não existe relação autêntica com as coisas deste mundo ou com outras criaturas deste mundo sem que nós estejamos no absoluto que é Deus. Senão você vai ser privado, adivinha de quê? De bênçãos legítimas. Pensa na sexualidade, que é uma dádiva, uma graça de Deus. Tem coisa mais perversa que o pecado faz do que distorcer a sua relação com uma dádiva? Comida, coisa maravilhosa. Mas se você canaliza toda a sua obsessão, você canaliza toda a sua ansiedade em comer, você virou um glutão. Um glutão. Você simplesmente está se privando da verdadeira experiência gastronômica. Pensa nisso. O problema do pecado é que ele te priva exatamente do que ele te escraviza. Olha que ironia. Um sujeito que é escravo da sexualidade nunca disputou de sexo do jeito que Deus quer que ele dispute. Então ele não sabe o que é o sexo, apesar de praticá-lo direto, das formas mais loucas possíveis, mas as mais distorcidas possíveis. Por isso que ele não sabe o que é uma experiência sexual de verdade, porque tem uma forma justa de lidar com a sexualidade. Está claro? Existe uma maneira justa de lidar, por exemplo, com a criação de filhos. Existe um modo, uma maneira justa de você educar uma família, educar um filho. Existe uma maneira justa de você administrar os seus recursos financeiros. Mas se você transformar o dinheiro no ídolo, você vira um avarento, um idólatra. E você acaba sendo privado do verdadeiro uso do recurso. Você não vive a mordomia wesleyana de John Wesley com dinheiro. E John Wesley ensinava: como que um cristão lida com dinheiro? Trabalhe muito, economize muito e doe muito. Não tem consumo muito, tá? Não tem isso. Trabalhe muito, doe muito, economize muito e doe muito. É isso que o cristão faz com o dinheiro. Esse é o modo justo do cristão lidar com recursos financeiros. Do contrário, o modo de amar o dinheiro vai estar errado. E aí você vai tratar o dinheiro de forma idólatra. E aí tem injustiça, tem iniquidade aí. A partir do momento que o homem ignorou a Deus, a sua justiça, ele acabou se curvando sobre si mesmo. Essa é uma expressão que Agostinho usava e Lutero também. Ele dizia que o homem, quando pecou, caiu, ele virou incurvatus et si. O que é incurvatus et si? Curvado sobre si mesmo. Ele parou de olhar para a face de Deus e se curvou sobre si mesmo. É a experiência narcisista, né? De olhar no espelho e adorar a própria imagem. É a cultura do selfie. Entendeu? A versão contemporânea do Narciso. O Narciso não fica mais preso no lago no século XX, fica preso no selfie. E morre definhando, apaixonado pela sua própria imagem. Gente, não tem nada novo debaixo do sol, tá? Só muda o espelho, o reflexo. O mesmo pecado, a mesma picaretagem, é a mesma coisa. É o homem curvado sobre si mesmo, perdendo todo o senso de justiça, realidade e identidade. Gente, se Deus estrutura um mundo cheio de relações corretas, amor, tudo perfeito, harmonioso, justo, tudo na posição que Ele determinou, e aí Ele chega para Adão e fala: onde estás? Pode ficar certo. Naquele momento, Adão não ia experimentar mais o mundo real, de verdade. Quase o mito da caverna de Platão.
ele não vai experimentar o mundo real mais. Toda experiência humana fora de Deus é uma experiência ilusória. É Matrix. É Matrix. É virtualidade, não é o mundo real, não é experiência real, é virtual, é fictícia, é fruto da sua imaginação. Você acha que você vai ser feliz fazendo isso? Você acha que vai ser realizado fazendo aquilo? Você acha que se você fizer um curso tal você vai ser mais bem sucedido? Você acha que você vai satisfazendo as expectativas da família você vai se sentir mais pleno? Ilusão, virtualidade, não é o mundo real. Por isso que no hino cristológico Paulo diz claramente que Ele nos libertou do império das trevas. O que é o império das trevas? Da confusão, da desorientação, da falta de realidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, a realidade do Filho do seu amor. Não existe mundo real fora do Verbo. Não existe mundo real fora da revelação de Deus em Jesus Cristo. Essa desorientação quanto à justiça, porque as pessoas estão desorientadas quanto à justiça. Por isso que o cara fica discutindo lá na Europa, montando um partido político, montando um movimento social, para discutir que a relação do adulto com a criança até pode ser permitida se houver mútuo consentimento. Existem essas coisas por aí. Existe um movimento político na Alemanha discutindo a liberalização do incesto. Do pai ter relações sexuais com a filha, da irmã ter relações sexuais com o irmão, isso não ser criminalizado. Existe isso no mundo. Por que existe? Porque é completa falta de senso de justiça, das relações corretas, os papéis determinados para cada criatura de Deus no mundo que Ele criou. Isso não é realidade, isso é um mundo fictício, fruto, resultado dos nossos caprichos pessoais, de uma alma maculada pela rebelião contra Deus. É claro que ia dar pau, é claro que ia dar bug nesse sistema falso que os homens elaboraram. Isso, gente, se chama Babel, um empreendimento humano, radicado na queda humana, na rebelião humana, vai dar pepino. A iniquidade vai se multiplicar mesmo. A palavra iniquidade em grego é anomia, transgressão da lei. Transgressão da lei, anomia. Os homens querem ver anomia. Aí Jesus vem e diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha o que ele diz antes. O que ele cita antes de falar essa afirmação? Olha para os lírios no campo, que não tecem nem fiam. O que Jesus está falando? Olha como que tudo é justo. Entendeu? Olha como tudo é amor. Olha como tudo funciona. Olha como que o lírio, ninguém está costurando para ele. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Por que tem tanta glória no lírio e você está sempre nessa miséria, ser humano? Olha para o passarinho, que não ara a terra, não trabalha na agricultura, não tem ansiedade. Não falta nada para ele. Porque passarinho vive o reino, lírio vive o reino, e nós resistimos ao reino. O lírio está dentro da estrutura de retidão e justiça do mundo criado por Deus. A relação dele com o mundo é correta. A relação de um pássaro com o universo que está ao seu redor é correta, é harmoniosa. Todo mal que aflige um passarinho, adivinha quem provoca? Eu provoco, você provoca. Mas se a gente não estivesse atrapalhando o reino de Deus com as nossas perversidades, o mundo de Deus continuaria funcionando para a glória dele, exibindo o amor dele. É claro que pessoas que vivem num mundo criado à nossa imagem e semelhança, aquilo que nós chamamos de cidade, um mundo de concreto, é claro que todas as vezes que nós tentamos criar uma realidade fora do jardim de Deus, é claro que esse mundo é nos tornar cínicos, é claro que esse mundo é nos tornar ateus. A gente não tem como ver amor e justiça mais nessa realidade. Você liga a televisão, só vê corrupção, picaretagem, pilantragem, trapaceiro. É óbvio que você vai ficar cínico diante do mundo, até um dia que um beija-flor parar na frente de você. Aí você vai ter que botar hashtag, explica essa, ateu.
você vai ter que botar a gente que explicar essa, não vai ter jeito. Dizem que Chesterton, o famoso escritor britânico cristão, antes de ser cristão, ele era ateu. Um dos motivos que fez ele largar o ateísmo e crer em Deus e em Cristo foi porque ele, como um bom gentleman britânico, inglês, ele não tinha quem agradecer por certas coisas. Ele falou, quando me dão um chá, eu agradeço. Quando me servem uma cadeira, eu agradeço. Mas e o sol que está aquecendo meu dia na primavera? Para quem eu agradeço? O que fez o Chesterton se converter do ateísmo para o teísmo, para a fé cristã, foi porque o coração dele se despertou para um senso de gratidão. Ele olhou para o mundo e falou, tem dádivas que eu não tenho a quem agradecer. Na verdade tem, mas ele não reconhecia. Ele não reconhecia. Agora vamos ver como é que Romanos 1, para fechar, verso 18, faz todo sentido. Depois de todo esse conceito de Deus que criou o mundo com justiça, de que todas as perversidades humanas é porque o homem está fora da realidade de Deus, que o mundo de Deus é estruturado em graça. Romanos capítulo 1, verso 18. Depois nós vamos ver o 28, do 18 a gente pular para o 28. Vamos lá. Todo mundo conhece o texto, você vai ter que ler com essa lente que você viu até agora. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela o quê? Injustiça. Paulo está dizendo que a ira de Deus se revela, então não vai revelar no futuro não. Muita gente acha que tem tanta perversidade nesse mundo, não é ele? Deus vai julgar todo mundo com a ira dele na eternidade por causa dessas perversidades. Não, essas perversidades já são a ira de Deus. Continua lendo o texto de Paulo que você vai ver que é. Por isso entregou Deus tais homens suas paixões infames. Deus tem entregue ao homem suas paixões, já é a ira dele. Já é o julgamento pela nossa rebeldia lá no Éden. Isso já é o julgamento divino. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 28. Pula para o 28. Olha como que faz sentido. Pense em Adão e Eva. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Porque o homem é vazio. Tudo que ele precisa ser depende do conhecimento de Deus. É Deus quem revela para ele quem ele é. Está claro? Se o homem não tiver esse conhecimento de quem ele é em Deus, ele vai continuar vazio. Então por que o homem caiu? Porque ele desprezou o conhecimento de Deus. Por isso, o que Deus fez? O próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável. Para quê? Para praticarem coisas inconvenientes. Algumas eu já citei aqui nessa pregação. Cheios de toda injustiça. Olha como é que Paulo usa claramente os termos: malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Claro, o homem ignorou o conhecimento de Deus, ficou curvado sobre si mesmo. Quais são as consequências? Uma série de relações distorcidas. Tudo que você leu aí é uma relação baseada numa relação distorcida do homem consigo mesmo, com o mundo de Deus e com as pessoas. O que é um insensato? O que é um desobediente? O que é um soberbo? O que é um presunçoso? O que está por trás da presunção? O que está por trás da avareza? Uma série de relações incorretas, uma série de injustiças. Então, meus irmãos, o homem moderno, o homem do nosso tempo, é um homem imerso em iniquidade. Agora, eu não quero ser spoiler, amanhã a gente vai entrar nesse pedacinho, mas a gente tem que pensar o seguinte: se Deus é um Deus altamente comprometido com o amor dele, é verdade que por um lado ele entregou os homens às suas paixões infames,
Mas por outro lado, é verdade que esse Deus continua sendo amor. Porque o amor dele é uma atribuição eterna. A questão é o que Deus fez para devolver aos homens a realidade justa do mundo que Ele criou. O que Deus providenciou para nos reconciliar com Ele, com o mundo e com as pessoas do modo correto. O que Deus fez e como Ele interferiu no nosso mundo para reorganizar os nossos amores, como dizia Agostinho, o ordo amores, a ordem do amor. O que Ele fez para ordenar os nossos afetos, os nossos desejos e, consequentemente, organizar o nosso mundo. E aí amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o desdobramento disso na missão. Como que o modo como Deus fez para reorganizar a nossa realidade muda a nossa relação real com as coisas e muda o nosso modo de servir as pessoas. Vamos orar.